Hello, amores! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou aqui com minha grande amiga, a Ingrid. Ela é presidente da APAF-RN. E eu não sei se vocês sabem, neste mês, no dia 19, é comemorado o Dia Mundial da Conscientização sobre a doença falciforme. Então, devido a ser um assunto super importante, hoje eu trouxe ela aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre esse assunto, porque eu acho que quanto mais se sabe sobre o assunto, né, Ingrid, mais nós temos a possibilidade do tratamento e, enfim, de englobar um pouco mais sobre o que é essa doença, né? Então eu queria que, para começar, você dissesse um pouquinho pra gente sobre o que é a doença falciforme, se é uma doença que tem uma cura ou se ela tem apenas um tratamento. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é isso. Bom dia, Karina. Prazer estar com você. Então, a doença falciforme, ela é uma doença genética, hereditária, que acomete os glóbulos vermelhos do sangue. Sim. Existe uma mutação genética no DNA. A gente troca um aminoácido, um ácido glutâmico, por uma valina, e isso faz com que as hemácias fiquem mutadas. Elas são arredondadas de forma normal e quando elas sofrem essa mutação, elas passam a assumir um formato de foice, parecido com uma foice. Por isso o nome falciforme. E daí, diversos transtornos acontecem para quem é acometido. Entendi. E existe, assim, um grupo que possui uma predisposição maior para ter essa doença ou não? Ela acomete realmente grupos inespecíficos sem ter realmente uma especificação para isso? Então, a doença falciforme, ela é de origem negra. Então, a maioria ainda é negros. Porém, hoje, com toda a miscigenação que a gente tem no Brasil, você sabe, Brasil é uma mistura de raças, de cores. Sim. Então, hoje, todas as raças, todas as cores já são acometidas pela doença. A gente tem loirinho do olho azul que tem a doença, mas ainda o maior grupo ainda são os negros. Interessante. E existe alguma ligação para ter esse fator de ser mais para a raça negra ou não? Não se descobriu ainda o porquê disso? Na verdade, o organismo sofreu uma mutação na época na África, né? Na época que teve muita malária. Então, assim, quem tem doença falciforme não pega malária por causa disso. Então, o organismo sofreu essa mutação a fim de quê? De sanar a malária. Acabou que gerou uma coisa pior, porém eles não passaram a não morrer mais disso, porque lá na África era muito, né? O número, você verdade. sabe que muitos morriam por causa disso. Aconteceu que com o passar do tempo, o organismo foi se mutando. E hoje a gente ainda tem, com todas as gerações passando de geração, como é hereditária, então acabou que ainda hoje se passa a doença por causa disso. Entendi. E quais são os sintomas, assim, para quem já estiver sentindo ficar alerta de que isso pode estar acontecendo com a pessoa? Então, a doença falciforme, ela se manifesta principalmente pelas crises dolorosas. O que acontece? Essas hemácias, elas passam na microcirculação com mais dificuldade, né? Então, o que é que vai acontecer? Quando tá alguns fatores que acontecem, a mudança de clima, peso, pegar muito peso, exercício físico excessivo, a falta de hidratação. Então isso faz com que tudo que altere a circulação, né, cria um coágulo, porque essas hemácias não vão passar direito, de forma satisfatória no organismo. Sim. Então acaba que elas vão entupir o vaso, causando dor. Então a dor intensa é o principal sintoma da doença falciforme hoje. São dores fortes, comparado ao esmagamento, para você ter noção. Mas ela tem outros fatores que levam a isso. Por exemplo, o AVC é muito comum, né, para quem tem a doença falciforme. Os próprios infartos, tanto o cardíaco como os ósseos, também acontecem muito. As necroses assépticas, que são a morte do tecido ósseo, muitos têm, comprometendo a marcha, comprometendo a andada, tendo que colocar prótese. Então, assim, fora as outras coisas, as doenças virais, que são agravadas com a doença falciforme. Uma gripe, por exemplo, se torna uma pneumonia muito fácil. E a pneumonia pode levar o paciente à morte. Então, na conclusão, a doença ela pode sim, se não tiver um tratamento, um acompanhamento, levar à morte. Sim, se não tiver um tratamento adequado. Ninguém morre de doença falciforme. Mas os agravos, as complicações que ela traz, aí sim, pode sim levar a óbito com a maior facilidade. Entendi. E pra quem não sabe, gente, a Ingrid, ela é portadora dessa doença. E por isso, então, eu queria que você dissesse como é o convívio com essa doença, né, durante o dia a dia. Tem muita gente que realmente passa por isso e é interessante conscientizar as pessoas de como é viver com isso. Você consegue viver normalmente? Quais são as restrições que você tem? Realmente, como é viver com isso? Então, Karina, muita gente pergunta se uma pessoa com doença falciforme vive normal.
E eu sempre digo que viver normal depende muito da visão de cada um, né? A gente vê que uma pessoa com deficiência visual, o normal dela é andar com a bengala, andar com a moleta. Uma pessoa paraplégica, o normal dela é andar em uma cadeira de roda. E eu sempre digo que quem tem doença falciforme vive normal, sabendo das suas limitações. Sim. Né? Sabendo que as crianças vão ser privadas de educação física na escola, sabendo que poderão faltar alguns dias de aula. Então vai também do olhar do profissional que tem esse cuidado. Então a gente vive normal sim. Eu estou à frente da associação, eu estudo também, sou nutricionista, né? Estou à frente da associação. Então eu vivo normal sabendo que hoje eu estou bem, amanhã eu posso estar no hospital, como sempre acontece. Sim. Mas eu digo que eu tento viver normal dentro das minhas limitações. E acho que é o que acontece com a maioria. Entendi. E eu queria saber assim, existe alguma forma do grupo de pessoas que não possuem a doença ajudar, contribuir de alguma forma para o grupo das pessoas que são portadoras? Sim, o conhecimento. Hoje, falar sobre a doença, tratar a doença é o nosso principal objetivo, né? Então, as pessoas que passem a conhecer é muito importante. Hoje a gente tem total desconhecimento até dos profissionais de saúde. Entende? Então, os pacientes às vezes chegam nos hospitais e já chegam com aquele medo, porque sabem que não vai conhecer. Os próprios alunos, crianças e adolescentes que frequentam a escola e precisam se ausentar, porque precisa de uma frequência médica, precisa estar fazendo exames periodicamente, acabam perdendo o ano letivo porque os próprios professores acham que é um desinteresse. Verdade. A doença falciforme, ela causa uma anemia grave e por isso o mesmo sintoma das anemias normais, o cansaço excessivo, né? Então, às vezes eles assimilam isso com preguiça, que na verdade não é. Então, o conhecimento é muito importante. Então, acho que as pessoas podem ajudar conscientizando e entendendo que quem tem essa doença existe sim, vive normal, mas tem algumas limitações. É importante. Entendi. E assim, eu queria saber como é hoje a atuação do governo em cima dessa questão. Porque a gente sabe que todo tratamento ele gera custos, tem a questão dos remédios e nem sempre quem é acometido tem a condição de estar lidando com isso sozinho, né? Então como é que hoje o governo lida com essa questão? Com certeza, Karina. Acho que hoje um dos principais gargalos da doença falciforme no estado do Rio Grande do Norte é essa briga com o governo. Nós precisamos de uns remédios que são vitais para quem tem a doença falciforme. Um deles custa em torno de R$200, é o hidroxiureia. E o outro é o EJAD. Esse, pasmem, custa R$4.100. É impossível do paciente custear. Sim, então, isso é para ser doado de forma, né, pelo governo. Existem órgãos para isso. Isso está na lei, isso está na Constituição. Porém, infelizmente, há mais de 3 anos os pacientes estão sem ter como fazer o tratamento adequado por causa disso. O que é até estranho, porque o paciente sem o remédio acaba que hospitaliza mais e o gasto é muito maior. O gasto público seria bem maior. Então hoje a principal função da associação hoje é justamente combater a não ação do governo, porque a gente é não ação, porque a gente tenta, a gente briga, a gente fala, leva, né? O nosso governador está sabendo da nossa situação, mas infelizmente nada é feito. Então hoje esse é a nossa principal briga, nosso principal gargalo e é por isso que a associação existe. Entendi. Bom, gente, então era esse o principal objetivo hoje desse vídeo do canal, é realmente trazer a conscientização para a população, nossos governantes, por favor, abram os olhos, se atentem para essa população que tanto precisa da ajuda de vocês, certo? E é isso aí, é conscientizando, é batalhando, é trabalhando que a gente vai conseguir ajudar esse grupo, certo? Então se você quiser mais alguma informação, eu gostaria que a Ingrid deixasse aqui os contatos da associação, se você quiser ajudar, se você quiser doar, se você quiser entrar na causa. Então eu queria que você deixasse esse contato para a população também ficar sabendo um pouco mais. Sem dúvidas. Telefone 98808-1255, tá? E as redes sociais estão por aí. APAF-RN, APPAF-RN. Tanto o Instagram, como Facebook, como Twitter, a gente tá lá batendo. E eu convido a todos vocês pra gente debater um pouquinho, conversar. Venha conversar conosco, nos adicione lá e converse. A gente precisa conscientizar e a gente tá pra isso. É isso aí, então obrigada, amor. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, Karina. Espero que tenham gostado, viu? Beijo.